Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vocês estão aí ou Amém, não? amém, amém, Felipe. Glória a Deus, que Glória a Deus, bênção, que gente. bom rever você. Que bênção. Eu estou muito Está feliz por faltando a tua vocês. metade aí, né? Mas, Tá faltando a minha outra metade. A gente está numa correria, gente. Esse final de ano é muito corrido para a gente, sabe? Mas eu estou aqui, firme e forte. É corrido mais para a Paula, que a Paula pega a minha parte em outro lugar, e eu para eu estar aqui. Então é tudo uma. Dois é melhor do que um, sim ou não? muito bom, muito melhor. Eu não gostei, eu não ia nem entrar na aula, porque você colocou a última aula, eu fiquei. É porque a próxima é véspera de Natal, né? E aí a gente já está no final do ano e a gente vai ter que dar a trégua para poder chamar as pessoas para vir, né? Mas em Quantos janeiro a dias? gente volta antes. Vai Ah, ser tá, poderoso. Vai eu ser... creio. Dá tempo aí para as pessoas relaxarem e a gente juntar mais gente. Você está feliz ou não por isso? E Estou. prepare, e prepare que o próximo ano eu estou aí em Recife de novo, viu, Benção? Eu tenho certeza disso. Eu já estou indo para o aeroporto agora já. Gente, maravilha. Pois é, nós estamos. Hoje é o nosso. É o último de 2024. Eu queria que tivesse muita gente aqui, porque é importante estar todo mundo aqui para a gente fazer esse momento. Eu trouxe a vida de Davi, porque eu creio que coisas grandes, né, vão acontecer em nossas vidas através da vida deste homem. Nós aprendemos muito, porque era o homem segundo o coração de Deus. E quando se fala de coração, é coração dentro de um contexto espiritual, onde poucas pessoas conseguem compreender. Na verdade, as pessoas estão mais voltadas, né, para criar uma, vamos dizer assim, uma percepção humana acerca do que ele tem, ao invés de ao invés do que ele é. E Deus, ele tem uma ótica, e Davi entendeu a ótica de Deus sobre ele, que não era sobre o seu passado, não era sobre o que ele tinha, mas sim sobre o coração dele. E hoje nós vamos falar do que é realmente viver segundo o coração de Deus. E eu não sei se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui, para que Ele mesmo possa te revelar o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É para poucos o que vai ser dito aqui, porque Deus falou muito forte no meu coração e eu acredito que vai ser para você, porque quem trouxe você aqui foi o Espírito de Deus. E nós devemos crer nisso. Sim ou não? Glória a Deus, que bênção. E Deus é Eu creio. maravilhoso. Eu convidei muita gente hoje. Acho que ainda vão entrar. Não, deixa aqui, todo mundo vai entrando aos poucos, né? Porque nós vamos falar de algo muito profundo, nós vamos falar de espiritualidade, porque falar de Davi não tinha nada a ver com circunstâncias físicas. Era um homem imperfeito, obviamente, né? Davi, ele tinha toda a sua, vamos dizer, a sua vida natural, como todos nós temos, uma vida carnal, né? Mas ele era um homem que tinha, era rendido, era entregue, tinha o seu coração entregue para Deus. E é uma das coisas que nós precisamos muito como crentes, como religiosos, como crentes, como cristãos, na verdade, não como religiosos. Precisamos muito entregar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração para Deus, estar rendido aos pés do Senhor, né? E trazer para nós a perspectiva espiritual acerca do que Deus quer para as nossas vidas, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. São vários textos que eu tenho aqui, certo? Para provar essa visão, e Davi escreve nos Salmos também, como que ele percebia, né, a realidade de Deus sobre a vida dele.
Então, nós vamos falar disso hoje. Você está preparado ou não? Muita gente vê Davi somente como um personagem de uma história. E nós não estamos aqui para falar de um personagem. Nós estamos aqui para falar de alguém, um ser como você, que foi usado por Deus para uma projeção profética acerca do seu filho, é óbvio, né? Mas que também nós possamos, vamos dizer assim, viver como ele viveu, né? Entender o que ele entendeu. Porque não é eu entender a história e achar essa história bonita e colocar ele em um lugar. Não, Davi, ele veio para, na verdade, todos os personagens bíblicos, aqueles que eu trouxe, os patriarcas, né? Davi também, como Moisés, não foi somente para. Eu acredito que não seria útil a palavra se fosse apenas como um livro, mas não, ela é espírito e vida, né? E a única forma que eu tenho para perceber essas escrituras é com o meu coração, porque senão você não espiritualiza, você só se torna mais um que conhece mais uma história de um personagem. E a proposta de Deus para nossas vidas não é pegar a Bíblia Sagrada e ver a história de personagens. A, história, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos viver essa história. E eu tenho certeza que você sim vai viver a história de cada personagem. Porque a cada um o Espírito Santo deu da forma de como quis. E assim será com você. O Espírito Santo, com disposição, vai dar para você porque você quer, porque você escolheu receber dele, porque você escolheu viver a verdade do Espírito e desfrutar, não só desfrutar, como entregar tudo que você recebeu vindo de Deus. Amém, meus amados? Deus é maravilhoso. Nós estamos no final do ano, são muitas festas, muitas confraternizações, mas nós estamos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente nos nossos corações e você vai aprender algo novo, tá certo? Então, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus possa, na verdade, ele já está aqui, mas para que haja uma intensidade na sua manifestação entre nós. Porque nós sabemos que, assim como Deus é o centro da igreja, ele é o centro das nossas vidas. E ele está aqui entre nós, porque nós cremos, porque por morte de cruz, houve uma dispensação, e essa dispensação nos deu o prazer de recebê-los todos os dias, de recebê-lo todos os dias em nossa vida. Por isso nós estamos alegres. Sim ou não? Muito bom. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e o teu amor é o que dura para sempre. Bendito é o Senhor Deus, Rei do Universo, que nos dará a oportunidade de estarmos juntos em tua presença. Obrigado, Santo Espírito, pela manifestação da tua graça, da tua glória e do teu amor entre nós. Por causa dessas palavras, Deus, nós cremos que o Senhor é o nosso Senhor e único Salvador, porque confessamos com a nossa boca que Deus, o seu Pai, ressuscitou o Filho dentre os mortos e por isso nos deu vida. E vida, vida em abundância, não só nessa terra, como por toda a eternidade. Por isso eu te peço, Santo Espírito, que o Senhor faça e produza algo novo em nossas vidas através deste momento, porque nós cremos na tua manifestação diária, que o Senhor não para, os céus não dormem. Por isso o Senhor está sobre nós, fazendo em nós e através de nós o mistério da tua vontade. O mistério da tua vontade é que nós possamos fazer aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, quando o Senhor nos escolheu em ti antes da fundação do mundo. Por isso, Deus, age com intensidade, derrama sobre os teus filhos que estão aqui com desejo de receber algo de ti. Derrama sobre eles uma porção dobrada de sabedoria. Derrama os teus dons espirituais e que haja manifestação desses dons em cada um dos teus filhos. E que nós possamos desfrutar juntos de tudo aquilo que é nascido do céu. Obrigado, Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. E Amém. glória a Deus, que bênção. Então, gente, Davi, esse homem que muito profundo,
né, que viveu uma experiência com Deus, né, vamos dizer assim, era um homem imperfeito, como qualquer outro homem, mas estava disposto a cumprir o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque ele era reconhecido, na verdade, como homem segundo o coração de Deus, como está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, em Atos também 13, 22. Não era alguém segundo o coração de Deus porque era perfeito, né? Mas porque ele tinha uma fé sobrenatural, uma fé inabalável, um coração também quebrantado. E ele vivia dentro de uma dependência total de Deus. Então a vida de Davi é um reflexo ali de redenção, né? Vamos dizer assim, é um reflexo de vida com propósito, né? E ter essa soberania divina, né? Porque toda a vida de Davi projetava o Messias. Então, se você observar todo o Antigo Testamento se resume no Filho e o Filho se resume em nós. Por isso que nós estamos sempre em Cristo. Você está aí ou não? Então, se todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e Cristo se resume em nós, nós temos que viver e crer nas experiências de que cada um viveu. Você, sim, pode ter a sabedoria de Salomão. Você, sim, pode ter o seu coração segundo o coração de Deus. Vai caber na sua capacidade de ter fé. Você está pegando ou não? Então, Davi, jovem. Felipe, muito, muito importante essa sua aula, sempre é muito boa. E como você fala de cada homem da Bíblia com uma conotação totalmente diferente, para que a gente realmente possa viver, não é? Não só assistir a história, mas viver e ver como praticar tudo isso. Sou muito grata a Deus pela sua vida, viu, Amém, Felipe? amada. Gratidão. Obrigado. Então, a proposta de Deus é essa, é que cada um de nós possamos viver. E escolhemos, você escolhe o personagem que você deseja modelar. Existem pessoas que falam assim, eu vou modelar a vida do fulano, do cicrano, do bilionário, ou então do cara mais inteligente, ou então da pessoa mais humilde, ou então da pessoa mais simples, mas você tem tantos modelos preciosos na palavra. E se você compreender a forma de como você deve modelar esses homens, porque Deus deu esses homens para que você pudesse modelar, viver a experiência que ele viveu. Porque o mesmo espírito que estava neles está em você. Não é um espírito diferente, mas sim uma entrega, porque tudo começa, entende? Tudo começa na nossa vida, na disposição do seu coração em querer. Deus ele te dá o livre-arbítrio para você criar uma disposição para que você queira aquilo que ele quer te entregar. Mas existe um acesso, existem barreiras para que você possa ter esse acesso. E nós devemos quebrar essas barreiras. Porque assim como você quebra barreiras para acessar pessoas, para modelar pessoas e ser parecida com elas, nesse mundo atual, você pode quebrar barreiras para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Você pode quebrar barreiras para ser uma pessoa amada. Você pode quebrar barreiras para ser uma pessoa que escuta a voz de Deus, que vê o Senhor, que tem sensibilidade a essa pessoa divina. Entende? Então não é só quebrar barreiras para acessar alguém, um ser humano como você, assim, mas é acessar barreiras, é quebrar barreiras para acessar o Espírito de Deus. Não por causa das suas imperfeições carnais que você pode não conseguir acessar a vida de Deus, o Espírito de Deus. Porque Davi era um homem imperfeito, como nós, Moisés, todos eles tinham suas imperfeições, mas eram pessoas dedicadas ao mundo espiritual e que tinham uma crença sobrenatural ao ponto da operação divina. Por quê? Porque sempre quando nós vamos operar algo nessa terra, nós sempre buscamos um modelo de experiências nas nossas memórias para poder agir. A gente nunca zera as nossas experiências. Como assim, Felipe?
eu vou agora para um desafio. Esse desafio, é óbvio que cada desafio nas nossas vidas aparenta uma experiência que você viveu. Então, Davi, ele teve muitas experiências, né? Desde, claro, ele teve a experiência antes de Golias, do leão com o urso, mas ele teve experiências também anteriormente que poderia fazer ele desistir. Mas era um homem que zerava as suas experiências. O que é zerar as experiências? É o fechar a memória para as minhas frustrações e ir diante da fé. E agir mediante a fé. Você entende? Porque se eu for diante das minhas experiências de frustrações para qualquer atitude espiritual, você não está indo com aquilo que você deve ir. Você não está carregando o que você merece carregar. Você está carregando a sua história, você está carregando a sua experiência. Mas Deus falava com Davi de forma diferente, que em tudo que ele fosse enfrentar, ele não levava as experiências. Ele levava uma fé. Você entende aí ou não? Ele levava uma obediência. Ele dizia: quem vai fazer não sou eu, é o mundo espiritual que vai fazer sobre o que eu vou fazer. Você entende ou não? Então, se Saul pediu para ele buscar 100 prepúcio, ele ia lá e trazia o dobro, 1.000, 2.000. Então, ele tinha uma percepção de que a competição, o que o homem colocava para ele diante de um desafio, ele tinha um sentido espiritual de dobrar o desafio, porque não era dobrado pelas suas experiências carnais, mas ele dobrava os seus desafios pelas suas experiências espirituais. Você crê ou não? Então, sempre a gente tem que ir nessa perspectiva. E ele, sim, tinha a perspectiva e a experiência espiritual para tomar decisões espirituais acerca de coisas que não precisava barganhar com a mente dele. Então, quer dizer, nós estamos sempre barganhando com a nossa mente mediante as nossas decisões. Mas com os céus não se barganha, porque se você zerar a sua mente por uma barganha que você pode construir, o Senhor vai usar você e vai fazer aquilo que você nunca esperava que ia acontecer. Davi, ele caminhava debaixo disso. Você está aí ou não? Então, Deus, ele rejeitou o rei Saul, né, como um rei de Israel, por conta de desobediência, por conta de muitas coisas, vamos dizer assim, quer dizer, tudo aquilo que Saul não conseguiu ter, Davi tinha. Que era o quê? Obediência, era um homem segundo o coração de Deus, mas o rei Saul, desde o início, ele era um homem carnal. Tudo ele colocava à prova do que ele poderia entregar. Ele chegou para o escravo dele e disse: o que é que nós vamos levar? Né? Obviamente, ele tinha a experiência da honra. O que é que nós vamos levar ao profeta? Porque eu não tenho dinheiro. Né? Então, assim, ele sempre usava o contexto natural das coisas. Ele tinha essa questão também. Ele sempre buscava por coisas. Né? Então, ele foi atrás das suas jumentas e voltou com o reinado. Você entende como que é o agir de Deus? Enquanto você está atrás de ganhar algo físico, Deus te dar algo sobrenatural. Enquanto Salomão poderia pedir toda a riqueza do mundo, Deus deu a sabedoria e mais toda a riqueza. Então, nós temos que entender que ser segundo o coração de Deus não é simplesmente ser perfeito de forma carnal, ser uma pessoa que ajudou muitas pessoas. Deus sonda o teu coração. Se a tua ajuda tem a ver com as tuas crenças, Deus não vai agir mediante essa ajuda, porque a ajuda, ela tem que partir do teu coração. Você está pegando ou não? Se a tua entrega tem a ver com a tua necessidade de aprovação, Deus não vai te dar mediante a tua necessidade de aprovação, porque Ele sabe, porque Ele sonda o teu coração. E tem muita gente que barganha, entrega para receber. A entrega não é essa. Deus, Ele entende todo o mecanismo do teu coração. Ele não quer saber das tuas memórias, porque as tuas memórias são produzidas por meio de experiências, e experiências são produzidas por meio de uma natureza. E essa natureza é caída. Ela vai servir
media para uma compreensão espiritual de memórias que você tem espiritualmente, mas que talvez você não lembre, né? Por quê? Porque você estava em Deus e Deus te produziu dele. E tudo que ele fez foi para que você pudesse viver nessa terra, construindo, vivendo sempre com experiências e memórias de uma pessoa sem pecado. Mas o homem decidiu, resolveu ter o pecado. Para quê? Para produzir suas memórias e suas experiências e viver debaixo delas. Quer dizer, com a sua força. Você entende ou não? Então não é assim com Davi, não foi assim. Porque Deus ele rejeita Saul, rejeita os seus feitos, né, de desobediência, e enviou Samuel à casa de Jessé em Belém. Para quê? Para ungir Davi como rei, como o próximo rei de Israel. Então, apesar dele ser o menor ali entre os irmãos dele, né, ser o menor, ser o mais fraco, né, ele foi escolhido porque Deus vê exatamente aquilo que o homem não enxerga. Enquanto os filhos de Jessé, todos grandes, todos fortes, robustos, né, homens de guerra, Deus estava vasculhando o coração de Davi e entendendo que ali ele poderia morar, ele poderia se assegurar. Ah, você não está aí não. Ali naquele lugar ele poderia habitar, ali ele poderia liberar poder, ali ele poderia... Entenda, Deus vai te dar riqueza quando ele conhecer o teu coração. Por quê? Porque quando você está pedindo riquezas por meio da sua mente, Deus está olhando o teu coração para entregar na sua disposição. Você entende isso ou não? Então, talvez você esteja pedindo coisas por conta de experiências de perdas, porque você queria ter, talvez por conta de muitas coisas que você não viu capacidade de ter, não se sente merecedor em ter, por isso você está pedindo. Mas Deus ele está olhando o teu coração. E ele encontrou no coração de Davi aquilo que a mente dele não conseguia produzir. E entender. Você entende ou não? Porque a mente de Davi era uma mente, vamos dizer, que tinha, vamos dizer assim, as suas imperfeições naturais, as suas memórias, mas o coração, o espírito dele, a predisposição que ele tinha para ter fé era enorme. Você entende? Ele era uma pessoa predisposta a avançar, predisposta a poder fazer coisas sem, vamos dizer, crendo além da capacidade humana. Pronto, agora eu encontrei a palavra certa. Davi tinha uma predisposição a fazer coisas além da capacidade humana. Por isso que ele era movido por desafios, e todos os desafios dele eram concluídos, mas tinha seus erros, tinha as suas falhas, porque quando a mente dele subia e tomava o lugar do coração, ele agia mediante a sua mente, nós vamos falar também sobre isso, né? Para você entender um pouco que as suas falhas não mudam o contexto do teu coração. Você pode ser uma pessoa cheia de falha, mas você pode ter um coração pronto e preparado hoje. Eu creio e profetizo no nome de Jesus que o seu coração pode estar preparado sim hoje para você receber a sua promessa, para você receber aquilo que você está pedindo, para você acessar lugares mais altos. O seu coração pode estar disposto, ainda que a sua mente possa relembrar de coisas passadas, ainda que sua mente possa estar falando de coisas passadas, mas Deus já está ciente do teu coração e da predisposição que você tem para produzir nessa terra circunstâncias sobrenaturais. Deus sabe que ele te dando, conhecendo o teu coração, você não vai deixá-lo para trás. Você está aí ou não? Ele sabe disso. Deus sabe que ele te entregando, ele te fortalecendo, você não vai deixar a sua família para trás. Você não vai deixar as pessoas que você amou, que você ama para trás. Ele entende isso, é isso que ele sonda. Você não vai ficar parado diante do desafio, você vai avançar. Você vai prosseguir, você vai lutar. Ele sabe que ele vai te entregar o desafio e você vai para cima. Ele sabe que você que vai promover grandes desertos na sua vida, mas você vai atravessar o deserto e vai entrar na terra prometida, porque ele já viu no teu coração a predisposição que você tem e entender que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, você não está aí não, hein? Você está pegando ou não?
Eu estou, viu, Felipe? Eu estou pegando tudo, graças a Deus, o Espírito Graças. Santo está aqui comigo. Glória a Deus, que bênção, eu estou muito feliz por isso. Então, nunca espere Deus te reconhecer pela sua força. Deus sempre vai te reconhecer pela tua capacidade de fé, de obediência, de entrega. Deus, ele sempre vai te reconhecer por isso. Ele não vai reconhecer você pelo seu corpo, ele não vai reconhecer você pela sua força, porque você é forte, porque você é alta, porque você tem um intelecto bom. Não, ele nunca vai te reconhecer por isso. Mas quando ele entrar no teu coração, ele vê uma predisposição para as coisas sobrenaturais, ele vai apostar em você todos os desafios da sua vida e que você não vai recuar nenhum desses desafios. Nenhum desses desafios. Nenhum. E não vai deixar ninguém para trás. Porque Davi não deixou uma cidade inteira para trás. Ele levou toda a cidade com ele quando derrubou o gigante. Você não está aí, não, hein? Deus é assim. Então, ele escolhe o improvável para mostrar a sua glória. Felipe, por que o nome improvável? O que é improvável? O que é uma pessoa improvável? É que, na minha ótica natural, eu enxergo e vejo uma incapacidade da pessoa naturalmente de conseguir algo. Essa é uma pessoa, para mim, improvável. É que, na minha ótica, olhando para aquela pessoa, avaliando todo o contexto físico, essa pessoa não tem a menor capacidade fisicamente de acessar algo grandioso. Talvez pessoas estão te olhando, estão vendo em você. Talvez você é uma pessoa mais tranquila, e as pessoas estão te vendo como alguém muito preguiçoso, alguém muito calmo, e as pessoas estão te vendo, estão te julgando pela sua ótica, mas Deus está olhando o teu coração. É essa disfunção que nós temos em compreender o ponto de vista de Deus. Você não está aí, não. Você entende isso que eu estou dizendo ou não? Então, a gente tem essa dificuldade de entender o ponto de visão. Enquanto nós estamos limitando as pessoas nas nossas limitações, Deus está colocando um poder sobre aquela pessoa, porque enquanto você está na sua ótica externa, Deus está vasculhando o coração daquela pessoa. E não está só vasculhando, Deus está ministrando naquele coração. Deus está colocando gotas de poder para o tempo dele. Deus está arrumando a casa. Para quê? Para que você, pegando isso, você possa avançar. Esse é o problema da humanidade, dos cristãos no contexto geral, em que as pessoas avaliam, é fulano, essa pessoa aqui é uma pessoa bem vista, ela tem fama, porque ela é um pastor excelente, e ele anda muito bem arrumado, olha como é cheiroso. Você está aí ou não? E as pessoas se voltam para aquela coisa que esquece da pessoa que está aqui atrás, simples, na humildade. Você está aí ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, você não está, não. Esquece daquela pessoa que está aqui atrás, simples, humilde, com o coração disposto, com o coração entregue, com o coração cheio de força e de vontade, cheio de crença em Deus, que, mediante qualquer desafio, está disposto a avançar. Gente, isso é muito poderoso. Enquanto as pessoas estão olhando para vamos dizer assim, os corpos físicos, nós estamos compreendendo os corpos celestes, gente. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com a possibilidade de que, por meio do nosso, vamos dizer assim, do nosso posicionamento natural, vai nos condicionar um altar, vai nos condicionar um ser a ser adorado. Você entende isso ou não? Nós estamos buscando nos espiritualizar por dentro, aonde o próprio Deus vai lá onde você está e vai te ungir, vai derramar sobre sua cabeça um óleo que tipifica, que te testifica do Espírito Santo, ou talvez com um chifre que tipifica a autoridade também. Então, é assim que nós compreendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ainda que você esteja como Davi, a mais de 14 quilômetros longe, distante da casa do Pai, o Senhor mandou ir buscar ele lá onde ele estava,
Deus vai mandar buscar você aonde você estiver. Talvez você esteja... Eu sei que isso já aconteceu, experiências comigo assim. Mudou a rota da minha vida, de pessoas que eu nunca vi na minha vida, cruzar o meu caminho e mudar completamente a rota da minha vida. E isso acontece com você. Não aconteceu uma vez, não. Aconteceu mais de 2 vezes comigo isso. Então, eu tenho experiências vividas com isso. Então, não precisa você ficar desesperado para fazer alguma coisa para ser vista ou ser notada, mediante a sabedoria que Deus te colocou. Mas uma fala sua muda completamente uma história. Uma mensagem sua, uma dica sua, vamos dizer assim, um relacionamento, um contato muda toda a tua história. Isso é Deus. Isso foi Deus com Davi. Você entende? Então, não é pela sua força. Deus, ele sonda o seu coração. Não é pela sua habilidade física. Olha como essa pessoa é habilidosa. Ela pega isso, fala aquilo. Ela sabe de tudo. Ela sabe disso, sabe daquilo. Não é sobre isso. Deus quer saber se você está com o coração disponível para enfrentar todos os desafios que ele colocar sobre tuas mãos. Ele quer saber se você não vai deixar para trás ninguém, nenhuma pessoa que você ama. Ele quer saber disso. Ele quer saber se você vai ser alguém segundo o coração dele. E é isso, e para isso ele conhece antes de você. Mas às vezes sua mente está em outro lugar. Davi, a mente dele estava nas ovelhas, mas o coração dele estava em Deus. Você entende ou não? A mente dele estava num pasto, a mente estava tranquila. Ele dizia, eu vi Deus falando através dessas colinas, eu via Deus, eu tinha sensibilidade, mas eu continuei aqui com minhas ovelhas. Você entende ou não? Aí Deus foi lá e arrancou ele daquele lugar. Você sabe disso? É óbvio que no seu movimento, na sua ambiência, Deus vai te arrancar de qualquer jeito, entende? Mas nunca produza lugares com a intenção ou interesse de ser adorado, de ser aceito pela sociedade, de apenas querer se escutar. Não. Você precisa entender que se você for aceito por Deus, você é aceito pelo mundo. Davi cuidava de ovelhas, animais, e foi aceito por Israel, e foi aprovado por Israel. E foi bendito, porque foi um homem, segundo o coração de Deus, que projetou a vida do filho. Eu vou mostrar muita coisa aqui para você. Você não está aí não, hein, Benção? Você está aí ou não? Então, Davi, ele era um jovem desprezado. Mas Deus escolheu ele por quê? Porque nele, ele tinha um coração humilde, ele era disposto. Então, Davi também, ele não era um coitadinho, vamos dizer assim, em seus olhos, né? Ele era aos olhos dos, vamos dizer assim, ele era um coitado aos olhos dos irmãos, aos olhos dos outros. Então, enquanto os outros viam ele como um coitado, pela incapacidade que ele tinha em estatura, em entendimento, Deus estava vendo ele como um rei. Você tem noção do que é isso? Você não tem noção. Os homens olhando para aquela pessoa como um coitado. Coitado. Só com 5 ovelhas, 4 ovelhas ali. E os irmãos tudo guerreando. E os irmãos macho, homem, brigando, valente da casa de Jessé. E o coitadinho, cuidando de ovelhas. E Deus olhando, esses homens não sabem, porque eu estou dentro do coração dele. E eu vou transformar em um rei. E foi o que Deus fez. Pediu para Samuel ir até a casa de Jessé. Quando Samuel chegou lá, estava faltando Davi, o coitado, com um coração de rei. Então você pode ser uma coitada, mas você tem um coração de uma rainha. Você tem um coração de alguém que reina. Você pode ser um coitado do seu vizinho, da sua vizinha, mas você tem um coração de alguém que reina. Porque Deus, ele olha como o reinado do teu coração, não o que os outros esperam de si. Porque quando as pessoas olham para você, não sei se você sabe, mas elas esperam de você que você seja como elas. Ou então como elas queriam ser e não conseguiram ser. Aí fica, coitadinha. Coitadinha de quê? Porque você não é como ela gostaria de ser. Por isso que ela te chama de coitado. Você entende? Era exatamente isso. Essa é a questão inconsciente, tá, gente? Agora eu estou trazendo um contexto inconsciente, porque às vezes eu misturo. Mas em um contexto consciente, os irmãos de Davi viam ele como um coitado. Mas inconsciente, porque tinha inveja, porque entenda,
Quando Deus se manifesta, as pessoas inconscientemente percebem que a energia que aquela pessoa tem algo diferente. Pode ser o que for, mas inconscientemente. Por quê? Por quê? Porque o inimigo usa pessoas fracas para rejeitar. Por quê? Que pessoas apanham nas escolas quando criança? Por que pessoas são rejeitadas, são abandonadas, sofrem bullying? Por qual motivo? Me dê um motivo. Por pessoas sofrerem traumas pesados, porque o inimigo sabe, ele conhece. Quando Deus te escolheu nele, ele te escolheu aonde? Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e ele te abençoa aonde? Nas regiões celestiais, em principados e potestades. Só que o inimigo, ele quer frustrar aquilo que Deus já viu no teu coração. Porque antes de você enxergar o que tem no teu coração, ele já enxerga. Entende? Era o que ele via com Davi, ele enxergava algo poderoso sobre Davi. Então, inconsciente, eles tinham esse sentimento de que Davi era alguém diferente. Por quê? Porque não é possível querer machucar, maltratar o irmão, ficar intrigado do irmão. O que era que o irmão fazia para merecer isso? O que é que José fazia com os irmãos para merecer tanta rejeição? As pessoas suspeitam do que Deus está fazendo na tua vida. Elas só não conseguem ver. Elas não conseguem ver. Porque elas precisam de uma sensibilidade sobrenatural para enxergar o que está mexendo no teu coração. E é por isso que vem pessoas sensíveis e fala acerca da tua promessa para o teu coração, dizendo o que Deus vai fazer na tua vida. Você está pegando o que eu estou dizendo ou não? Para você não se perder aí. Então, conscientemente as pessoas têm isso, mas elas suspeitam. Aí fica, coitado, coitada, coitado, coitadinho. Entende? E Deus estava vendo Davi como um rei. Então, o chamado de Deus, vamos dizer assim, para Davi é de forma soberana, entende? Porque assim como Davi foi ungido, né, enquanto ele ainda era um menino, Deus já havia ele separado para algo grandioso. Talvez você já está... Você sabia o que é santo? Santo é ser separado. Talvez você já é separada. Você já é separada. O problema é que as pessoas, elas se apressam diante de uma perspectiva natural. Ela já foi separada, ela já é alguém escolhida por Deus para viver algo grandioso, e ela quer colocar a sua vontade à frente. Aí Deus fica freando naquilo que ela acelera. Aí Deus fica trazendo ela para o presente. Só que ela não quer, ela quer ficar na pressa dela. Entende? Por quê? Porque Deus, ele entende isso. Então, vamos dizer assim, eu vejo que o chamado de Deus ali para Davi foi algo grandioso, né? Então, eu imagino Deus, vamos dizer assim, fazendo uma limpeza no coração de Davi, né, para poder começar o projeto da chamada dele. Vamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7. Deixa eu botar aqui. Se você achar aí. Você já vai aí, benção? Alguém? Só aqui. 1 Samuel. 16. Capítulo 16, verso 7. Eu achei aqui, mas pode ir. Posso ler, Maninho? Pode. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você pegou aí ou não? Ao 78, 70, 72, vai dizer assim, ó. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas. E o trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração e guiou-os com a perícia de suas mãos. Você está aí ou não?
Então, Davi era um pastorzinho lá de ovelhas e foi ser pastor de Israel. Você entende ou não? Por quê? Porque era o zelo que ele tinha pelas suas ovelhas. Todo comportamento seu demonstra o seu comportamento de rei. Ele não perdia uma ovelha para um leão. Ele ia perder um homem. Você está aí ou não? Ele não perdia uma ovelha para um urso, que era um animal, que poderia procriar ali e dar um monte depois. Então, você arriscar a sua vida por um animal, o que você faria por um homem? Então, Deus entende o seu coração nas suas pequenas atitudes. Então, ele foi moldado no comportamento com ovelha. Você entendeu ou não? Então, o que foi que ele fez? O mesmo leão que apareceu para ele, para acabar com as ovelhas que ele tinha, animais, foi o mesmo gigante que apareceu para ele para acabar com Israel. Está aqui o texto. E Davi os apacentou, segundo os apacentou, Israel. O texto. Segundo a integridade do seu coração, e os guiou com perícia das suas mãos. É óbvio que nos seus comportamentos mínimos, Deus conhece a disposição que você tem no seu coração. Davi não queria proteger gente, ele só queria proteger as ovelhas. Mas Deus viu ele, através da proteção deles, com as ovelhas, protegendo pessoas. Você não pegou, não, né? Assim como você é nos seus pequenos detalhes, Deus se mostra para você nos detalhes grandes. Agora olha para todos os teus potenciais, olha para as tuas entregas, olha para o que tu tem feito. E veja isso em uma dimensão mais elevada. Olha, reflete hoje a predisposição que você tem em fazer em coisas pequenas. E enxerga isso de forma mais elevada. Enxerga a tua vida em uma expansão maior. Aí você vai ver o que é que Deus está fazendo. Você pegou ou não? Então Davi fez isso. Ele ele tinha comportamentos com ovelhas. E Deus entregou um pasto de pessoas. Para que no dia que aparecesse uma batalha, ele se comportaria da mesma forma. Você entende? Por quê? Porque a fé dele vai ser usada da mesma maneira. Como a história dele com Golias, né? Porque ali foi um testemunho diante de uma fé inabalável. Né? Porque os guerreiros de Israel deveriam estar tremendo como suas ovelhas estavam tremendo quando viu o leão e o urso. Você entendeu? Só que o cara nunca ia na sua capacidade física. Eu vou, do mesmo jeito que eu derrubei aquele leão, aquele urso, eu vou derrubar esse gigante também. Porque eu não vou com o que eu tenho fisicamente, eu vou pela fé. Então ele desde novo já reinava. Porque quando você olha, o que é que você espera de um homem que reina? Na sua mente hoje, esse homem não foi reconhecido mundialmente ou naturalmente, você está aí ou não? Ele não foi reconhecido. Você espera o que dele? Você espera que ele seja um homem forte, que ele seja um homem renomado, que ele seja um homem, vamos dizer assim, cheio de armas, de guerra. É isso que a gente espera. Entende? Só que a gente espera isso porque a gente olha para aquela pessoa e formula ela para uma batalha humana, com pessoas também armadas, que uma pessoa somente assim não tem poder para isso. Mas Deus, ele molda exatamente de uma forma em que a gente não consegue perceber. Porque ele não vê o guerreiro na sua armadura. Ele vê o guerreiro na sua capacidade de crer. Você pegou ou não? Ele não vê o guerreiro como a gente vê. Quanto mais forte esse homem é, quanto mais armado ele é, mais a capacidade dele de se defender e de vencer. Israel é desse tamanhozinho aqui, ó. Ninguém derruba. São 5 países guerreando Israel. Por quê? Porque Israel não luta com fé, ou não luta com coisas, com armas.
Israel luta com fé. Porque eles aprenderam com Davi. Você entende? Não tem como banir Israel. Isso começou aonde? Começou nas ovelhas. Porque Davi mostrou para Israel o que Israel deve carregar. Mostrou para Israel que o reino de Israel é eterno. Através de Cristo Jesus, o Messias. Ah, você não está aí não, hein? 5 pedras foram o suficiente para derrubar o gigante. Por quê? Porque as armas físicas nossas não derrubam gigantes no plano espiritual. Não derruba. Você pode ter todo o recurso do mundo. Pode ser o homem mais saudável do mundo. Pode ser o que for. A mulher mais bonita do mundo. Você não derruba um gigante espiritual. Você está aí ou não? Porque o recurso da espiritualidade é diferente de um recurso natural. Sua mente é uma máquina. Você quer falar, Maria Laís, né? Você entende ou não? Então, o recurso que nós temos é esse. Nós temos um recurso que se sobressai a qualquer outro. Ele estava com 5 pedrinhas. E eu vou dizer para vocês, estava o exército de Israel inteiro com armas pesadas para derrubar aquele homem. Mas ele tinha algo dentro dele. Ele não via aquilo, não tem como eu enxergar um desafio, Davi enxergar um desafio como quem vê gente. Entende? Todo desafio que você for enxergar, eu te peço, veja primeiro no mundo espiritual. Se você vê e discernir, você pode ir. Pode vir com pode vir o que for na sua frente. Você pode ir. Por quê? Jesus, quando curou aquele cego, ele cuspiu no chão, pegou terra, cuspiu na mão, misturou, colocou nos olhos do cego e falou assim: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens andando como se fossem árvores. Aí Deus pegou, Jesus foi e curou ele, mandou ele ir para casa, para não ficar falando coisas, entende? Que ainda não eram, ele não tinha discernimento mas aquele homem foi aberto com olhos espirituais e começou a ver coisas espirituais. Mas ele precisava discernir. Porque não é só ver, é discernir. Quantas coisas passaram na sua cabeça, na sua mente, espiritualmente, diante dos seus desafios, e você pensou, isso é coisa da minha cabeça? Quantas vezes? Você tem noção? Não, isso é coisa da minha cabeça. Deus falando, vai para você, e você, isso é coisa da minha cabeça. Pode ter acontecido muitas vezes na sua vida. Mas por quê? Porque precisa discernir. Aquele homem viu homens andando como árvores, e Jesus mandou ele para casa, porque ele não discernia aquilo. Aí foi, e ele curou totalmente e foi para casa dele. Então, o que é que eu quero te dizer? Que existe um mecanismo espiritual acerca daquilo que você enxerga. Você entende? Então, todo desafio você tem que discernir no espírito. Se você discernir no espírito, Davi não via aquele homem daquele tamanho. Porque antes dele ver o homem daquele tamanho, ele viu o tamanho do homem que estava nele. Ah, você não pegou não, hein? Você entende? Ele não viu um gigante daquele tamanho. Porque antes ele viu o que estava nele. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então, assim, eu acho que João pegou disso. Deve ter sido. 1 João 4,4. Então, o que é discernir? É o antes da decisão e da atitude, quando eu olho para o gigante, eu enxergo primeiro o que está em mim. Só que o ser humano ele não faz isso. Ele quer ver o limite, ele quer ver o tamanho, ele quer ver o espaço. Ele quer ver se é longo, se é curto. Ele quer ver se ele pode ir, se ele não pode. Ele vai sempre estar buscando suas limitações nos seus desafios. Porque ele enxerga primeiro a condição, antes de enxergar o poder que ele tem dentro dele. Você está pegando ou não? E ele avançou.
Não quis nem saber. Aí ele entende que quem vai por ele é o que ele carrega. E ele viu o que ele carrega maior do que o que estava fora. Você está entendendo ou não? E o que ele carrega derrubou o gigante com uma pedrada. Mesmo na cabeça. Você está entendendo? Então, o que é que o que é que ele nos ensina agora? É eu olhar para os desafios, antes de olhar fora, eu olho dentro. Quando você quiser comprar um carro, comprar a sua casa, quando você quiser ver, não olhe, não se limite ao que você vê. Pode ser a mais bela do mundo, só te peço uma coisa. Veja se você tem ela aqui, ó. Se você vê ela desenhada no seu coração e você deixar de enxergar esse bem que você quer com esses olhos, ela é sua. Eu não vou entrar nem na física quântica que fala sobre isso. Eu só estou entrando da forma de como Davi enxergava. Você está aí ou não? Não sei se você está pegando isso, não. Bora ver. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 17, 46. Então, eu já estou aqui com a Bíblia aberta bem em cima. Vê. Ó. Disse Davi aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens me confrontado. 1 Samuel, capítulo. Exatamente. Olha o 46. Presta atenção. Esse é o 45, eu estava lendo. Veja o 46, ó. Hoje, é porque está marcado aqui, aí eu voltei. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Por que ele não disse assim, hoje mesmo, tu vai estar debaixo dos meus pés. Hoje mesmo eu te mato. Hoje mesmo eu te derrubo. Hoje mesmo. Ele não fez isso. Ele disse, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu não sei qual é o teu gigante de 2024, qual foi o teu gigante de 2024, mas aquilo que você quer. Você chega e fala assim, ó, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. A tua bênção, aquilo que tu pede, olhe, não sei o que é o tamanho, não tô nem aí para a sua capacidade, não sei, de condição física, de condição financeira, de condição mental, do que for. Eu não quero saber disso. Olhe para isso com fé e diga, hoje mesmo, o Senhor te entregará me entregará. Como é que diz o texto aqui? Hoje mesmo, o Senhor entregará na minha mão. Ele não estava vendo a circunstância física. Ele não estava vendo o tamanho. Não podia ser um gigante. Podia ser uma criança. Por quê? Porque independente do grande ou do pequeno, ele primeiro viu o que estava nele, antes de ver o que estava fora. Se você tiver essa capacidade, você vai estudar outras coisas e vai ver lei da atração, você vai ver que a turma pega isso. E você só faça isso. Agora, não veio, espere o tempo de Deus. Davi esperou 14 anos. Mas no dia que chegou, ele disse o quê? É meu. E Deus foi lá e deu para ele. Você não tá aí, não. Você pegou ou não pegou? Então, isso foi uma fé ousada. E essa fé ousada, ela nasce em experiências com Deus. Então, Davi, ele enfrentou Golias ali porque ele já havia experimentado a fidelidade de Deus ao vencer o leão e o urso. Como está aqui no 17, no verso 34 ao 37. Ó. E disse, porém, a Davi a Saul, teu servo, que apacentava as ovelhas de teu pai, sempre que vinha um leão ou um urso, você pode anotar, tá? 1 Samuel, capítulo 17, 34 ao 37. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava
o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Você está aí ou não? Você não está pegando esse, não. Ele arrancava o cordeiro da boca do leão. Aí você vê um menino fazendo isso com o cordeiro, sem ter um homem para poder, nossa, ele matou um leão, sem ter um homem para bater uma foto e postar nos stories, sem ter um homem para postar no feed, sem ter um homem para poder viralizar. Você está aí ou não? Sem ter um homem para isso. Ele já estava com o negócio formado dentro dele. E ele ia lá e tirava a ovelha de dentro da boca do leão. E foi lá e tirou Israel da boca dos filisteus. Você pegou ou não? Só que veio um leão. E ele fez a mesma coisa. Você entende? Então, o que é que você faz? Quando você, nas suas pequenas atitudes, nos pequenos detalhes da sua vida, veja como que você está lidando com isso. Porque você pode estar, vamos dizer assim, um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo, para você não trazer isso para a sua vida e não internalizar. Mas você pode estar fraquejando uma coisa pequena. Mas essa coisa pequena que você está fraquejando pode estar te despreparando no futuro. Você entende como é que você tem que ser todos os dias? Davi estava todos os dias disposto a vencer. Estava todos os dias disposto a matar um leão. Se aparecesse, ele estava lá, com Deus. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz, ó, vinha um leão e eu tomava o cordeiro, eu arrancava o cordeiro de sua boca, né? Eu saía por ele, matava e arrancava o cordeiro de sua boca. Levantando-se contra mim, seguravam pela barba e feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. E este incircunciso filisteu, será que um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo, esse cara vai morrer. Você entende ou não? Eu sei que você já viu muitas pregações de Davi, mas eu quero que você veja isso com olhos espirituais. Eu não estou aqui para falar do Davi. Eu estou aqui para falar do que estava em Davi. E te dizer que o que estava nele pode sim estar em você. Deus, eu acredito que ele quer tanto isso, gente. Deus quer tanto isso, de te transformar. Deus quer transformar o mundo segundo o coração dele. O preço foi muito alto, gente. Você tem noção? Foi muito alto. E a vontade de Deus é transformar o mundo segundo o coração dele. Ah, você não está aí, não. Ele fez essas palavras para isso. Para deixar a tua vida segundo o coração dele. Para que nos pequenos detalhes você arranque o cordeiro da boca dos leões que aparece na sua vida. Porque um dia isso pode ser a tua família. Um dia isso pode ser a tua cidade. Um dia isso pode ser o teu país. Um dia isso pode ser o mundo. E você está à disposição do mundo. Porque aquilo que você fez por coisas tão pequenas, tão simples, Deus pode te dar um mundo para você fazer a mesma coisa. Só muda a dimensão. E a capacidade física só está nesses olhos aqui, ó. O número de gente só está aqui. Sabe, eu tenho, tem quantas pessoas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 10 pessoas. No meu coração tem um mundo. Você entende isso? Porque quem me chamou para 10 pode me chamar para o mundo. Mas não é o meu tempo. É o dele. Você entende? Então, não pode mudar. Não pode. Porque esse número, quem vê são os meus olhos. Mas Deus não está nem aí para número, para quantidade, para espaço, para altura, para largura, para profundidade. Deus não vê dessa forma. Você quer que eu leia o texto? Deus não enxerga isso. Davi tinha umas... Entende? E isso é você. É você falando para uma pessoa. É você trazendo a mensagem para uma pessoa.
É você transbordando, não sei como é que você fala, é você fazendo isso para o seu filho e Deus olhando como o coração dela está disposto a ser usado para o mundo, para 10, para 20, para 1 milhão. Não sei. Por quê? Porque uma vez que você fala para um, você fala para o que você tem dentro de você, e o que tem dentro de você é maior do que todo esse mundo. Você entendeu o que eu disse ou não? Chegou a hora de Davi, e Deus fez com Davi o que ele queria fazer, porque viu ele fazendo nas coisas pequenas e colocou ele fazendo as mesmas coisas para coisas grandes. Você pegou aquele primeiro texto que eu li ou não? Então, Golias, ele simboliza os desafios das nossas vidas. Só que Davi vai ensinar o quê? Que nenhum inimigo é maior do que Deus. E esse Deus nos chamou. Quem está pegando? Vamos ver aqui. Eu já li o 45? Não, ó. 45, e disse Davi aos filisteus, tu vens a mim com espadas. Por que que ele falou isso? Com armas, né? Ele vai dizer, ó, com armas, os filisteus, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome dos seus exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Você está pegando ou não? Ah, Felipe, mas Davi, ele viveu desertos? É óbvio, gente, bote uma coisa na sua cabeça, sem deserto você tá fadado ao fracasso. Deus, Jesus fez questão de encher do Espírito Santo ao deserto. Ninguém pediu para ele ir, ele mesmo foi. Ele tinha que fazer isso 3 anos e meio. Ele foi lá, jejuou 40 dias. Satanás foi logo em cima dele. Não tem que ter deserto. Eu não sei qual deserto você está passando, mas vou dizer, Deus está preparando coisa grande para você. Coisas preciosas. Então, se não tiver deserto na sua vida, a sua vida já está bem, já deu certo. Você entende ou não? É aí mesmo. Mas se tiver, se prepare para algo maior do que isso. Se prepare. Por quê? Porque depois que ele derrotou Golias, Davi começou a crescer, sim ou não? Aí começou a viralizar. Só que isso despertou um ciúme em Saul. E Saul tentou matar várias vezes. Aí Davi foi e fugiu para onde? Para o deserto. Ele viveu como um foragido. Mesmo sabendo que era um rei. Por quê? Porque a condição dele física não mudava a condição espiritual. O rei dele não estava no que ele via. O reinado dele estava no coração dele. Ele era rei quando menino, ele já sabia, eu sou rei. Quem me ungiu foi Deus. Então, independente de eu estar aqui no deserto, com fome, e sendo perseguido, já tem um rei dentro de mim. Você entendeu ou não? Isso é capacidade de crença elevada. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Mas não tem nenhuma coroa na cabeça de Davi. Ele não tinha uma coroa fora. Gente, eu posso dizer uma coisa? Os teus bens materiais não te definem. Sinceramente, pode definir você para o mundo. Isso, e como define, certo? Os teus bens materiais te dão poder de relacionamento, te dão network, eles te dão capacidade de enriquecimento, entende? Flexibilidade de negócios. Isso é verdade, eu não posso ser hipócrita e dizer que para o mundo o teu poder aquisitivo não é importante. Só um bobo fala isso, então um escasso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu estou te dizendo que uma coroa no teu coração, ele te define espiritualmente. E você, com essa capacidade no seu coração, você ganha o mundo. Por quê? Porque foi por meio de uma coroa interna que ele recebeu uma externa. Ele não tinha uma na cabeça dele, mas já tinha uma aqui. Você está pegando o que eu estou dizendo? Porque o que definia ele e a capacidade dele de agir e de avançar e de
superar qualquer desafio, era a coroa que ele tinha dentro dele. E Saul mandava e colocava ele em rascada, e ele ia lá detonando tudo, porque ele já era rei, gente. Uma vez Deus te escolhendo, ninguém tira de você a tua chamada. Podem te fazer o que quiser com você. Podem te invejar, podem te ocultar, pode falar mal de você, pode pegar, te levar para outro lugar, levar todo mundo para lá. Você pode ser um pastor da igreja, pode pegar todo mundo da tua igreja, levar para outra, você ficar sozinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque enquanto os outros estão vendo os números, a capacidade de te derrubar, Deus já está aí montadinho no teu coração. A quantidade certa. E você supina a sua capacidade de reinado. Ponto. Você está pegando aí ou não? Eu não sei se você está aqui, não. Então, o deserto é um lugar de preparação. O deserto é um lugar onde Deus usa as dificuldades para montar, para moldar, na verdade, o caráter das pessoas. Quer dizer, é fazer de você se tornar completamente dependente dele. Davi sabia fazer isso muito bem. Ó, você quer uma coisa para derrubar qualquer inimigo? Qualquer inimigo. Qualquer pessoa que quer te derrubar. Estão sendo usadas, né, pessoas usadas por circunstâncias espirituais ruins que querem te derrubar. Posso dizer? Seja humilde. Seja simples. Humilde. Só isso. Era o que Davi fazia muito bem. Ele tinha humildade em meio à perseguição. Humilde, simples. Ninguém derruba você sendo humilde. Por quê? Porque isso não vai gerar nenhum nível de importância. Enquanto Saul estava desfrutando de todo o palácio, de toda a riqueza, de todas as mulheres, de tudo que ele tinha lá, Davi, ó, não estava nem aí, estava desfrutando da presença de Deus. Davi estava desfrutando do falar de Deus. Davi estava desfrutando do amor de Deus, da sensibilidade espiritual. Ah, gente, isso é muito forte. Ele estava sozinho com Deus no deserto. Enquanto Saul estava lá comendo tudo, Davi estava com fome, mas estava se alimentando do Espírito. Você não está aí, não, né? Eu vou te dizer de novo. Enquanto Saul estava tomando coisas boas, estava tomando o melhor banho, Davi estava se deleitando na presença do Senhor no deserto. Entende? É esse comportamento que você tem que ter. O que está fora não te humilha. O que está fora não te menospreza. O que está fora não te rebaixa. Você entende? Porque enquanto estão te rebaixando fora, você está se deleitando na presença do Senhor por dentro. Enquanto as pessoas estão te vendo como te humilhando por fora, você está se tornando um rei aqui dentro. Você está sendo tratado aqui dentro. Eu vou te dizer, você está se posicionando de dentro para fora e você começa a ver as coisas nítidas fora, conforme aquilo que quer falado dentro de você. As pessoas querem entender como Moisés falava com Deus, mas Moisés via Deus, porque ele expressava aqui dentro e materializava o Senhor fora. Deus aparece para aqueles que creem. Deus não aparece para quem não crê, entende ou não? Você está aí ou não? Davi era segundo o coração de Deus, porque ele cria em Deus. Ele tinha o poder de perceber Deus. Independente de onde ele estivesse. Ele estava sendo perseguido, mas ele tinha essa percepção interna. Felipe, mas isso é um pensamento egoísta. Não é, gente. Não existe pensamento egoísta. Um exemplo, se você vier a questionar, Felipe, mas fulano não quer saber de ninguém, então ele não queria saber de nada. Não, ele era simples, ele era humilde, porque ele sabia do que tinha dentro dele, do que ele carregava. Você está aí ou não? Então, humildade, ela derruba qualquer pessoa, qualquer gigante, na verdade. Ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas ele respeitava. Porque o que tinha nele não avisava isso. Deus dizia, para você ser rei, você não vai precisar disso. Quem foi que te colocou rei? Eu vou te colocar lá, eu vou te sentar lá. E você já está lá. Ele já se via lá. Você entende? É quando você quiser aquilo que você busca, se veja nesse ambiente. Porque seja trabalhado de dentro para fora.
Construa as coisas em Deus. Não vá pegar uma enxada e vá construir as coisas por conta da força do seu braço, não. Construa as coisas em Deus. Estou falando de forma espiritual, tá? Porque tem muita gente que não entende a linguagem espiritual, aí às vezes vai embora daqui. Porque as pessoas misturam tudo. O povo para misturar, nunca vi na vida. Mistura tudo. Aí não compreende, aí pronto. Aí acha que... e realmente, a palavra espiritual, ela parece loucura para as físicas. É por isso que o povo diz que você está ficando doido. As pessoas dizem que você está falando heresia. Eu concordo. Porque quem é fraco na compreensão espiritual vai mesmo dizer isso. E eu não tenho problema com essas pessoas. Eu até fico tranquilo. Você entende? Porque realmente parece mesmo. Quem é o doido que vai construir uma bênção no seu coração? As pessoas querem ver coisas. Se for uma casa, quer ver tijolo. Se for carro, quer ver roda. Se for riqueza, quer ver o dinheiro. Se for uma conta bilionária, quer ver o dinheiro lá, né? Assim ou não? Aí você vai e traz uma linguagem, uma comunicação dessa. Construir coisas internas, construir um reinado interno. É Deus que faz isso no seu coração, você entende? Aí as pessoas não compreendem, é por isso que parece loucura mesmo. E eu concordo com o texto que diz que as coisas sábias veio foi para confundir as loucas mesmo, né, deste mundo. Eu concordo com isso. Porque a sabedoria parece loucura para o mundo. Você está pegando ou não? Então, essa é a forma que Davi operava. Ele não tentou forçar, vamos dizer assim, o seu reinado de forma alguma. Ele não tentou forçar a chegada no trono. Ele esperou pacientemente. Ele tocou para Saul. E Saul pedia. Com certeza ele ia mandar ele para lá, mandar para cá, mandar para ali. Ele ia lá. Pega água para mim, pega para cá, vai para lá. Com certeza. Da mesma forma foi Potifar com José. Você entende ou não? Vai para cá, depois leva umas 10 chibatadas, volta para ali. Humildade. Quando você reconhece o seu governo no seu coração, não tem governo no mundo que te derrube. Vou repetir. Quando você reconhece o seu governo no seu coração, não tem governo no mundo que te derrube. Não tem governo no mundo que te coloque em outro lugar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, Você glórias e entende isso? glórias e glórias. Não vai te colocar em outro lugar. Por quê? Porque você reconheceu ele no seu coração. Davi reconheceu com 15 anos. Algo que chegou 15 anos depois. José, do mesmo jeito, com 14. Chegou muito tempo depois. É a mesma coisa. Podem te sacudir para um lado. Podem dizer. Já vi tanta gente, a gente escuta cada coisa. Você também deve ter ouvido muito isso. Que tem pessoas, quando as pessoas se movimentam dessa forma, você está todo quebrado, você ressurge do nada. Você entende? Porque as pessoas não sabem o que é deserto. As pessoas não sabem o que é processo. Mas têm capacidade de fé. Quantos homens de Deus viveram isso? Vivem isso? E tem muitos que não compreendem. Por quê? Porque não compreendem as coisas espirituais. Você entende ou não? Então, o tempo de Deus, ele é muito perfeito, gente. Ele é muito perfeito. Porque é dessa forma. Ó, vamos lá em Salmos 34:1 para você ver uma coisa. Vou botar aqui. Ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Você está aí ou não? O que é que acontece aqui? Ó, Romanos, vamos pegar a conexão desse texto. Vamos em Romanos 3 e 4. Só para você ver uma coisa. Olha o que é que diz aqui em Romanos. Deixa eu botar aqui. Romanos, capítulo 3, verso 4. Veja. De maneira nenhuma, sempre seja Deus, ó, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado quando
Não, gente, né? É Romanos 5. Você está aí ou não? Romanos 5, verso 3. Ó, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Vamos lá, de novo. Romanos 5, verso 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você está pegando ou não? Então, e nas tribulações que vai produzir perseverança. É na tribulação que você mede o seu poder de esforço. É na tribulação que vai medir você, o seu poder de caminhar. E aí, depois de anos de provação, Davi, finalmente, aí é a história do materializar. Você entende? Materializou. Ele já tinha no coração, esperou o tempo, e o tempo foi justo com ele. Tudo começando num pasto de ovelhas. Você está aí ou não? Ele materializou, e a coroa, que era só algo mentalmente, vamos dizer assim, imaginável, vamos dizer, se tornou real. Vou falar mentalmente, mas já era real no coração dele. E ele já vivia conforme essa realidade interna, porque ele já se via como um rei, porque ele cria em Deus. Isso depois de anos se tornou um rei. E aí foi onde ele conquistou toda Jerusalém, né? Estabeleceu ali como a capital de Israel, e aí trouxe a Arca da Aliança para lá, né? Que simboliza, no caso, o desejo de Deus de continuar a adoração a Deus, porque Deus nunca parou. Ele sempre continuou. Obviamente, o plano dele era esse. Entende? Então, a unção, ela vai trazer uma conquista e responsabilidade. Davi, ele não apenas ali reinou, mas ele libertou Israel espiritualmente. Não, libertou não, liderou Israel espiritualmente. E libertou também. Porque ele demonstrou ali uma propriedade nas pessoas em glorificar a Deus em tudo. Não só isso, como ele gerou força. Você entende? Ele gerou força em Israel até hoje. Por isso que as pessoas, elas vão dizer assim, elas querem reinar, mas elas não priorizam a Deus. Elas querem reinar, mas elas não priorizam. É um reino que oculta a Deus. Porque o reino deste mundo, gente, ele vai ocultar a Deus. Aí as pessoas vão, não, que se falar de Deus, vai cair. Tomar mesmo. Então vamos baixar um pouco. É assim. O algoritmo cai, o negócio cai. Você tenta ser subliminar, mas na verdade, às vezes se torna oculto. E Davi não. Davi era aquilo. E até hoje Israel é isso. Um pequeno, como a maior potência de armamentos no mundo é Israel. Os homens mais ricos, estão em Israel. São os judeus do mundo. Você está aí ou não? E isso é Israel. Porque Davi colocou isso no coração deles. Os judeus têm isso no coração. Por isso que eles materializam tudo. Eles são pacientes, têm Deus no coração e materializa tudo aquilo no tempo. De forma tranquila. É porque o ser humano ele é muito compulsivo. Você sabia disso ou não? Ele é muito compulsivo. Quando vê uma oportunidade, ele quer acabar com a oportunidade de um dia. Mas seja paciente. Seja tratado pelo coração e não pela mente. Que aí você desfruta da sua riqueza só pelo fato de você ser. Aí todo mundo vai dizer assim, mas eu não vejo. E precisa ver, ninguém via Davi como um rei, ele passou 14 anos em ser sendo. Vou repetir para você que não pegou. Ninguém via Davi como um rei, mas ele passou 14 anos sem ser sendo um rei. Você entendeu o que eu disse? Então fique em paz, que o reinado está dentro do teu coração, mano. Não se apresse para o reino deste mundo. Agora você pode querer o reino do seu coração, agora aí. É óbvio que com isso você vai mudar suas atitudes, isso é um fato.
Eu vou pegar essa aula aqui e vou transformar ela em coisas grandes. Só Deus mesmo, coisa boa. É pesado, é forte. Mas a gente tem que botar no lugar certo, senão... Você tá pegando ou não? Então, Amém. ó, 2 Samuel, nós vamos já terminar. Fique em paz aí, você que quer ir para casa, estando em casa, né? Olha o 7,16 aí, ó, na sua Bíblia, veja. 2 Samuel 7,16 vai dizer assim, ó, tá aqui. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Mateus, verso 1 e 1 vai falar da genealogia de Jesus, né? Aí diz assim, ó, este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Filho de Abraão, e assim sucessivamente. Apocalipse 22 vai dizer o quê? Veja. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse 22. Pega a sua Bíblia aí. Apocalipse 22, verso 16. Ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Davi, depois de tudo isso, para a gente concluir, tudo isso compreendendo, continuava sendo um homem falho. Continuava. Você entende como a culpa é um sentimento brutal mesmo para acabar com o teu propósito de vida? Porque ele, com tudo isso, continuava sendo falho. Mas ele alcançou a misericórdia. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu erros graves. Que aí foi onde entra o adultério, né, com Betseba. E o assassinato de Urias. Só que aí a resposta vem quando? No confronto de Natan. Que Natan confronta ele. Mas entenda, nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Davi, ele reconheceu isso e clamou a Deus por misericórdia. E ele recebeu o perdão divino. Porque o perdão, na verdade, o arrependimento de Deus, o arrependimento genuíno, ele restaura a nossa comunhão com Deus. Você está aí ou não? Ele tem um texto que é em Salmo 51, 10. Deixa eu ler ele para a gente. Ó, veja. Salmo 51, 10 vai dizer assim, ó. Olha o que é que ele diz, ó. Creia em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você está aí ou não? João 1,9 vai dizer o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para justificar e perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Então Deus ele vai usar as nossas vidas para um propósito que vão além das nossas compreensões. Você entende? Deus estava usando Davi, não era nem para aquele trono, estava usando Davi para algo eterno. Porque vinha um filho, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro dos 7 selos. Então, enquanto Davi estava achando que ia acabar ali, até hoje não, para sempre, será levado o nome dele. Eu poderia passar mais umas 3 horas falando só de Davi. Mas é isso, gente. O que é que eu digo para vocês? Pegue o seu coração e transforme esse no coração de Deus. Faça algo grandioso para o Senhor. Eu vou abrir uma mentoria para 10 pessoas no máximo. Nós já vamos começar com exercícios fortes de Salmo 189 para mudança de mentalidade.
Quem quiser que vai ter que me procurar no privado, eu não vou falar aqui, eu vou colocar lá no grupo, certo? Nós vamos pegar o Salmo 39, todo mês vai ser um encontro, nós vamos passar o sábado fazendo um encontro. Eu não fiz imersão esse ano, não vou fazer nenhuma imersão no ano que vem, vai ser só essa, né? É uma coisa que eu vou estabelecer para um tempo, esse tempo de 2025, fazem 5 anos que eu vivi, na verdade, não que eu busquei, né, mas que eu resolvi aplicar tudo que eu tinha aprendido. Fazem 5 anos. E eu vivi experiências incríveis. E a gente vai proporcionar essas experiências novamente. Obviamente, eu trouxe muita coisa aqui para vocês, mas nós vamos viver isso na prática. Na prática, dia após dia. Um dos primeiros exercícios, fora livro, fora outras coisas, é a gente fazer uma experiência de 21 dias do Salmo 139, que é muito forte para a mudança de mentalidade, espiritualmente, é ver o céu se abrindo. E é óbvio que tudo isso tem todo um puxo, tem toda uma coisa por trás, né? E, e eu conto com vocês. Eu vou abrir para algumas pessoas da igreja aqui, próxima, a gente vai abrir para algumas pessoas só, porque tem que ser pouca gente. Tá certo, amados? Então, guardem nos coração de vocês que o contexto espiritual, ele é o que prevalece em nossas vidas. Eu sei, não é fácil compreender as coisas espirituais, ir para uma pregação natural e, e você ser profundo na compreensão. Entenda, nenhuma pregação, nenhuma mensagem, escute o que eu estou dizendo e nunca esqueça disso. Nenhuma mensagem é superficial para aquele que é profundo. Você entende ou não? Nenhuma mensagem, nenhum texto, nenhum versículo é superficial para aqueles que são profundos na palavra. Porque você está tão fundo que você pega aquela mensagem superficial para muita gente e você pega ela lá embaixo e você transforma ela em algo desse tamanho aqui. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A pessoa, mas é uma mensagem superficial. Quando a gente diz superficial, naquilo que é passado, mas na sua compreensão, ela é profunda. E tem mensagens superficiais, mensagens, textos, pregações, bem superficiais, naquilo que é passado, mas no que é compreendido para aqueles que são profundos é sobrenatural. É sobrenatural. Você está aí ou não? Então nós vamos orar para a gente encerrar esse momento. Eu quero abençoar todos aqueles que abençoam esse projeto. Nós estamos aqui, não é por isso, vamos dizer, mas nós devemos honrar essas pessoas. Eu não vou citar nome de pessoas, ninguém me deu autorização para isso. Pessoas que honram a minha vida todo esse ano. Eu tenho muito amor por essas pessoas, não por isso, entende? Mas porque a gente se comunica com o coração, nós não nos comunicamos de forma vamos dizer assim, física, e a gente entende que para tudo precisa de uma disposição espiritual antes daquilo que materializa. Então, pessoas que abençoaram esse projeto, que abençoaram minha vida, eu sou muito grato por vocês. Quem está aqui, quem não está aqui, quem vai assistir, quem nunca esteve aqui e só uma vez apareceram por aqui e continuam fazendo isso. Então, tem gente de todo jeito. Gratidão demais, certo? Isso tudo contribui para que a gente possa entender que tem pessoas que estão recebendo verdadeiramente tudo aquilo que está sendo entregue. Eu amo demais a vida de vocês. Isso gera combustível para a gente fluir, para a gente entregar, para alcançar outras pessoas, para trazer pessoas para cá, para a pessoa se aprofundar, para a pessoa ter mais discernimento das coisas espirituais, entende? Para que ela possa ter uma compreensão profunda na sua igreja, na sua congregação, na mensagem que ela escuta, até um vídeo que você vê, sei lá, na timeline dos TikTok, do Instagram, para você que tem esse tempo aqui, que vive essa experiência aqui, é muito mais profunda a compreensão. Entende? Você que busca isso, você não é como os outros.
você não interpreta da mesma forma que os outros interpretam. Você quer fazer um teste? Pega uma pessoa que não estuda Bíblia, pega uma mensagem bíblica, e pede para aquela pessoa interpretar, entender o que ela viu naquilo ali, naquela mesma mensagem. Depois você tira suas conclusões da sua interpretação. Não dizendo que você é melhor do que o outro, entenda isso. Mas o Espírito se revela a cada um como quer e como for útil. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Mas se você está buscando profundidade, é óbvio que a revelação da mensagem vai vir para você de forma diferente. Isso não vai fazer você ser melhor do que os outros, mas vai fazer de você ser melhor do que você mesmo todos os dias. Porque a mensagem, ela é para nós, é um alimento nosso. É a forma de como nós compreendemos as circunstâncias de mundo. E é óbvio que você vai ser mais... O próprio texto vai dizer que os meninos se alimentam de leite, os maduros de alimento sólido. Então, você vai estar se alimentando de alimento sólido. Então, continue nessa jornada. Não pare. Não pare da jornada espiritual. É muito enriquecedor. Para mim, é uma honra eu chegar em qualquer lugar e a pessoa passar uma mensagem simples e a gente se deleitar na presença do Senhor por conta da nossa compreensão aflorada, da nossa maturidade. Você entende isso? Às vezes a pessoa diz, cara, mas esse cara não prega nada. Meu irmão, mas essa mensagem entrou aqui e explodiu a minha vida. Quantos textos de 10 segundos na timeline de Instagram a nossa mente explode por conta da nossa sensibilidade espiritual acerca do que é dito, gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E muita gente passando e você ali olhando 10 vezes aquela coisa simples de alguém que não é nem famoso. Você entende ou não? Daquela sensibilidade e você internaliza aquilo e aquilo explode sua cabeça. Por quê? É porque ele falou? Não, é porque você compreendeu lá embaixo, lá no fundo. Você entende ou não? Aí você diz assim, nossa, como essa pessoa tem uma sabedoria grande. Ok, mas entenda, não é sobre ela, é sobre você. Porque é você que compreende. E aí eu não tenho culpa se você está lá no fundo. Você está aí ou não? Então você buscou isso. Então parabéns para você que veio aqui. Parabéns para você que está aqui. Parabéns para você que passou o ano aqui. E gratidão a todos aqueles que honram esse projeto. Eu amo a vida de vocês, de verdade. Tenho um carinho enorme, enorme, por todos vocês que fazem com que isso aconteça. Gratidão de verdade. Eu oro a Deus pela vida de vocês, oro a Deus para que Deus prospere vocês e seus caminhos. Quando vocês falam comigo, sempre eu vou estar aí, trazendo para vocês. Então, nós estamos aqui, só é o começo. Está com 3 anos que nós estamos no Bíblia de capa a capa. É isso aqui porque Deus entregou até aqui. Sou eu que faço os devocionais. Às vezes, tem vezes que não dá para me colocar. Tudo sou eu que faço. A Paula às vezes me ajuda, mas a nossa vida é muito paralela. Tem muitas coisas distintas. Então, eu que estou aqui. Às vezes a pessoa me perguntou, é você que faz tudo? Sou eu que faço tudo. Sou eu que faço a arte. Sou eu que faço um monte de coisa. Você está aí ou não? Então, nós não temos voluntários. Aqui, o Projeto Bíblica não tem um voluntário, não tem um Apple Design. Tudo eu faço quando é coisas de imersões, coisas que são pagas, certo? Eu mando fazer, ok? Quando eu vou fazer uma imersão, quando são, por exemplo, sites, isso a gente manda fazer. Mas coisas simples, eu vou lá, eu mesmo faço. Até Deus começar a agir em prol disso. E eu estou muito bem com isso. E me sinto muito bem em fazer o que eu faço. Porque eu aprendo muito. Eu estou craque, mais ou menos, na arte, entende? E nos textos também a gente se aperfeiçoa em tudo que a gente pratica. Bote uma coisa na sua cabeça. Em tudo que você pratica, você se aperfeiçoa. E por isso eu sou feliz por fazer tudo isso. Então, gratidão. Me perdoe aquilo que não foi dito, aquilo que não foi passado. Eu peço desculpas a você. O que foi dito aqui que você não conseguiu compreender, ou que você compreendeu isso de forma diferente, eu te peço perdão. Mas eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida. E que se você não compreendeu agora, eu não quero dar uma de psicanalista de dizer assim, ó, um dia vai vir na sua mente.
Não, um dia o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, porque nós estamos falando de coisas espirituais e não de coisas terapêuticas, embora que aqui seja dito muitas coisas assim. Amém? Vamos orar, Amém, gente, por Felipe. tudo isso? Gratidão, Felipe, pela sua vida. Eu que agradeço o presente que Deus me deu de lhe conhecer. Você e a Amém. sua família linda. Amo você. Você mora no meu coração. Eu Você tem creio, crédito por muitos e muitos anos. Eu eu quero acredito. sempre ser sua amiga, eu quero sempre poder lhe receber, Amém. eu quero sempre poder ir ao encontro de vocês, porque é um crescimento, uma disponibilidade, uma simplicidade, sabe, Que que você bênção. passa, que isso me fascina. Tudo isso que você disse que a gente não deve ter, e realmente você não tem ansiedade, você passa simplicidade, humildade, você Glória passa a hora de falar, você não compete com ninguém, você a não importa com qualidade, você é uma pessoa que vive de quantidade, você vive de qualidade e de essência, que o Senhor esteja presente Obrigado. sempre na sua vida, aumentando mais e mais e mais as suas experiências com Ele, junto com a sua família. Um Gratidão. beijo bem grande no coração. Amo Amém. vocês. Amo também. Obrigado. Te amo também, amada. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado de Amém. Eu verdade. que lhe Você é uma pessoa muito agradeço. especial Gente, na minha vida. beijo Amém. para Glória a vocês. Deus. Vamos continuar juntos aí, viu? Vamos começar o ano todas Vamos, juntos vamos, novamente. em nome de Jesus, vamos avançando. Tem coisas grandes para o Senhor fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Gratidão. Vamos, vamos avançar. Que bênção. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Deus. Finalizando este ano de 2024, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, para este lugar o Senhor nos trouxe. Nós estamos felizes com isso, Deus, porque nós nos alegramos na tua presença. E aqui o Senhor se fez presente, aqui o Senhor falou o que o Senhor queria, aqui o Senhor deu recado para pessoas que só precisavam de 10 segundos, para pessoas que só precisavam de uma mensagem. Aqui o Senhor ensinou, aqui o Senhor continua ensinando para pessoas que desejam, Pai, se tornar pessoas mais profundas. Aqui o Senhor falou para pessoas de forma breve, o Senhor fez a tua vontade. E eu sou grato, Deus, não pelo que eu não tenha alcançado aqui, ou não pelo que eu tenha alcançado, eu sou grato só pelo que o Senhor fez através das nossas vidas. E eu estou aqui à disposição do teu Espírito para ministrar o mistério da tua vontade na vida daqueles que o Senhor escolheu para ouvir todas essas coisas, todos esses prodígios, todas essas pérolas que o Senhor não revela somente na vida das pessoas, mas revela na minha vida quando estamos aqui juntos, Deus. Como eu sou grato de tudo que eu tenho recebido do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um dos que estão aqui presentes. Eu te peço, Santo, Santo Deus, que o Senhor transborde, Deus, sobre a vida daqueles que honram esse projeto, que abençoa a minha vida, Deus. Que sejam abençoados, eu abençoo em teu nome. Que a unção que está sobre mim estejam sobre eles, Pai. Que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor coloque no coração deles. Que todos eles sejam agraciados pela tua presença todas as noites. Que os seus sonos, Pai, as suas noites, Deus, sejam agraciadas pela tua vida, pela paz que excede todo o entendimento. Abençoa, Deus, os teus filhos que o Senhor trouxe para este ambiente, para este lugar, Deus. Todos eles tiram esse tempo para viver a tua presença. Abençoa aqueles que não estão aqui, Senhor Deus, e que de uma forma direta ou indireta, honra a minha vida, honra esse projeto, que compartilha, que fazem coisas grandes para tudo isso acontecer. Obrigado, Santo Deus. Foi assim que o Senhor decidiu que estivesse exatamente hoje, em 2024, em dezembro de 2024. E é assim que vai encerrar, Deus, eu espero ter feito da forma de como o Senhor desejou fazer. E te peço perdão por aquilo que não pude fazer, que não pude ter sensibilidade de te ouvir. Mas assim, Deus, eu estou à disposição do teu Espírito para fazer no próximo ano o mistério da tua vontade, Deus.
Obrigado, Santo Deus. Abençoa os teus filhos, Pai. Derrama sobre eles uma autoridade espiritual, que quando eles apontarem as suas mãos, impor as suas mãos sobre os enfermos serão curados, porque em Marcos 16 fala sobre isso, Deus. Que eles possam colocar as mãos no seu coração e que eles possam receber o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, retirando tudo aquilo que não é Deus sobre a saúde dos teus filhos. Deus, que eles possam estender as suas mãos sobre suas finanças e retire o devorador, o migrador, o portador, o destruidor das suas finanças, que sejam repreendidos em nome de Jesus. Prospera os teus filhos, Deus. O governo que está aí, independente do que seja, Deus, não é sobre isso, Pai. É sobre o poder que o Senhor colocou entre nós, porque o poder que o Senhor colocou em nossas vidas é um poder multiplicador. E tudo aquilo que não multiplica, Deus, não vem de ti. Por isso, repreende o migrador, o devorador, o destruidor e o portador das nossas vidas. E que nós possamos ser prósperos como o Senhor é próspero sempre, Deus. Porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E, Deus, é assim que eu encerro esta noite. Obrigado, Deus, por cada conteúdo, por cada mensagem falada, por tudo que o Senhor colocou no meu coração, por toda a revelação espiritual que o Senhor colocou em cada um dos teus filhos de forma individual. Que eles possam crescer e exponencializar o mundo, Deus, através dessas mensagens. É isso, Santo Deus, que eu te peço nesta noite e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Gratidão. Glória a Deus. Eu vou arrumar lá no YouTube, vou colocar tudo no grupo, desde o Abraão, começou, acho que foi com Abraão, e aí começou com Abraão, aí vou colocar Abraão, Isaac, Jacó, tudinho a gente coloca lá no grupo até Davi. Amém? Você compartilha para as pessoas que você ama aí, que com certeza vai desfrutar desse tempo maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você em 2024 no grupo. Eu vou colocar no grupo uma chamada, uma imagem da mentoria, mas vou colocar o meu WhatsApp e você fala comigo para saber mais sobre tudo isso. Tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que você seja aí coberto de muitas realizações e conquistas. Vou mandar um áudio lá no grupo falando sobre isso, desejando e abençoando a tua vida para um ano de 2025 cheio de poder e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. 2025 é um ano diferente. Entra com o novo homem, deixa o velho homem. Amém, gente? Um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Gratidão. De braços abertos estou, coração rendido em teu amor.